A minha orientadora nesse trabalho é a professora Lucélia, como também no próprio mestrado. E aqui é, na realidade, um pequeno recorte, né, do objeto que eu já estou estudando. O tema dessa apresentação é a reconstrução do espaço como recurso narrativo em Agostinho e sua lenda, da autora Judith Gleason. Para a introdução desse trabalho, foi selecionado como problema qual seria de fato a importância, né, da construção desse espaço nessa narrativa. E a justificativa é que a gente sabe que o espaço é um dos elementos, né, que vão compor o corpo de uma narrativa. Sem esse espaço, é quase impossível caracterizar um texto como sendo um texto narrativo. É um dos 5 elementos. A metodologia, né? Uma pesquisa bibliográfica, ela se baseia no Bachelard, é muito conhecido de quem estuda a questão do espaço, no Tuan, no professor Ferretti, na Aleida Essman e na própria autora do livro, né, a Judith Gleason, entre outros. O objetivo é analisar a reconstrução do espaço como recurso narrativo neste romance, considerando os conceitos de lugar, né, e de espaço poético e imaginário. Já entrando aqui no nosso referencial, ainda não no referencial teórico, mas nesse corpus aqui poético, falar um pouquinho dessa obra, né? A obra ela retrata uma rainha africana que foi trazida escravizada para o Maranhão. Antes de chegar aqui, ela veio direto para a Bahia. Ela veio escravizada por uma incompatibilidade, né, com o seu enteado, que naquele momento ocupava o reino lá em Daomé, e sabendo que havia uma predileção da comunidade por ela, ele achou que era mais seguro despachá-la, né, descartá-la daquele contexto. Aí ela chega aqui e vai trabalhar exatamente com as memórias, né, e com as... Ela tenta, na verdade, retratar aqui no Maranhão uma parte do contexto de vida que ela teve lá na África. Para quem não sabe, o Benin, né, é uma das colônias, na verdade, o Benin não, o Daomé, que é de quem a gente está falando, fazendo uma situação temporal, foi um dos entrepostos que mandou para o Brasil muitos escravizados. É possível até arriscar dizer que foi um dos entrepostos mais importantes nesse trabalho, né, de envio de escravizados para o Brasil. Como referencial, eu começo aqui pela ESMA para poder definir, né, a diferença entre lugar, entre o espaço, já pensando em locais, né, que ela vai dizer que os locais são meios de acesso à memória, são âncoras para a lembrança coletiva de eventos que são significativos, e ela vai cunhar esse conceito a partir da leitura que ela faz do próprio Pierre Nora. Ela também vai dizer que o espaço, né, ele pode ser um objeto, ou ele também pode ser o próprio sujeito da memória. E aí ela vai criar uma categorização desses espaços, falando sobre os espaços de memória, espaço de recordação, né? Definindo de acordo com a finalidade que esse espaço assume para determinadas comunidades ou para determinadas populações. Depois, eu trago aqui uma anotação do professor Osíris Borges Filho, que aqui no Brasil é uma das referências no estudo sobre espaço. Ele traz aqui uma noção rápida de como o Sertor pensa esse conceito, né, das noções de lugar e de espaço. Ele fala que existe ali um antecedente obrigatório. O espaço para ele é um lugar, que no caso do Sertor, é um lugar praticado, cruzamento de forças motrizes. E aí ele vai dizer que tanto o Sertor quanto o Ifutuan, né, que é um outro teórico que fala de espaço, eles têm conceitos muito afastados, assim, enquanto um fala de espaço num sentido muito amplo, o Tuan ele vai falar do espaço no contexto mesmo de uma relação mais íntima, né, com o lugar. Depois a gente traz aqui o Bachelard, que é uma referência importante, uma vez que ele vai fazer um estudo. Ele, na verdade, transita, né, em dois campos muito interessantes, porque ele fala da ciência e fala que a investigação ela deveria estar muito no sentido de que como o cientista faz, né? Mesmo pensando o espaço num contexto filosófico ou psicológico, ele deveria ser tomado sempre nas vertentes de um filósofo, né?
que a teoria do espaço ela não cessasse. Toda vez que nós temos um conceito, ele afirma esse conceito, ele paralisa a ciência. Então, a gente precisa reinventar, né, o modo de enxergar o mundo. E o mundo para ele está contemplado também nesse conceito de espaço. Ele fala. Aí a gente vai pegando recortes cada vez mais estreitinhos, né, mais próximos desses sujeitos aqui da narrativa. Ele fala, aí ele vai trazer um conceito de casa, uma analogia com a casa. É necessário mostrar que a casa é um dos maiores poderes de integração para os pensamentos, lembranças e sonhos do homem. Nessa integração, o princípio que faz a ligação é o devaneio. O passado, presente e futuro dão à casa dinamismos diferentes, que frequentemente intervêm, às vezes se opondo ou estimulando um ao outro. A casa na vida do homem afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, ele seria um ser disperso. Ela mantém o homem através de tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e é alma. E ele segue dizendo: bem entendido, é graças à casa que um grande número de nossas lembranças estão guardadas. E se a casa se complica um pouco, se tem porão e sótão, cantos e corredores, nossas lembranças têm refúgios, cada vez mais bem caracterizados, e que voltamos a eles durante toda a vida em nossos devaneios. E ele vai fazer uma analogia dizendo, né, que se nós temos um porão e um sótão, é provável que nós acabemos assim por separar as coisas. O que é que nós costumamos colocar no porão, né? E o que é que nós costumamos colocar no sótão? Se a gente for pensar no sótão, ele diz, né, que são coisas que nós pretendemos reutilizar, que a gente quer rememorar, e no porão são aquelas coisas que nós queremos de alguma maneira suplantar, né? E aí ele faz essa analogia, em realidade, serve para outras análises também, não apenas para a casa no sentido físico. E esse pensamento dele se justifica pelo seguinte: o sonho de Bachelard era ser um engenheiro, e um sonho que ele não conseguiu realizar. Ele vivia numa cidade, numa área muito simples, mas as casas eram organizadas dessa maneira, né? E ele vai usar essa analogia da casa onde ele mora, do lugar onde ele está, para poder, implicando em significados para o mundo. Depois a gente tem o referencial do réu falando, né, do que seria esse lugar mesmo para nós, o que seria a casa, o que seria o lar. Ele vai dizer que o lugar também é criado a partir das raízes, né, onde há raízes e onde há enraizamento. E a partir dessa perspectiva de experiência cotidiana, ele fala, né, que o lugar é entendido como o onde se tem raízes. E o lar é esse lugar onde as raízes são mais profundas, né? E aí ele vai complementar dizendo aqui, os sem-teto são uma enfermidade social, porque são pessoas que estão deslocadas desse sentido, né, do acolhimento, do pertencimento e também dessa identidade que a casa, que o lar vai legar ao sujeito. E aí o material que nós temos nesse referencial todo é para tentar entender o quê? A Nagotimé, que é o personagem dessa narrativa, quando ela vem para o Brasil, ela tenta reproduzir toda essa história arquitetônica que ela vivencia lá no Daomé, né? E aí a gente vai trazer pequenos recortes, e não são muitos, né, para que a gente não extrapole o tempo, a gente vai percebendo que tem semelhanças. Para quem já teve acesso a esse texto, na primeira parte do texto, eles vão retratando alguns aspectos do lugar que são muito semelhantes, assim, aspectos ambientais e sociais que são muito semelhantes ao que a gente vê na obra, quando a Gleason vai retratar a estada, né, de Nagotimé aqui no Brasil. E aí, na primeira parte do romance, se fala muito dela estar próximo das janelas, que ela estava próximo das janelas no final da tarde, que havia revoadas de morcegos, que aquele sol, né? Eles retratam a questão do sol, eles retratam uma temperatura algumas vezes amena. São elementos que estão o tempo todo retornando nessa narrativa. E aí ela vai dizer, né? Já na estada da Gotimé aqui, ela estava sentada na varanda sozinha. E eu escolhi para isso um fragmento específico desse texto, né? Que é o Querebetan de Zomadono, que é já a construção mesmo da própria Casa das Minas.
Ela estava sentada na varanda, sozinha, recostando-se na parede calhada. Ficou com os olhos semicerrados, observando a cajazeira lá do quintal. Do outro lado da parede, onde nós podíamos ver e ouvir, suas dançantes, imaculadamente trajadas como ela, sentavam-se em fileira no recinto do terreiro. Para quem não sabe, a Casa das Minas é um terreiro, na verdade, uma casa de religião de matriz africana, fundada lá em São Luís, né, por essa senhora que alguns autores arriscam dizer que nessa transição para o Brasil, ela passa a se chamar, que é uma forma de silenciamento, né, uma forma de ocultar a verdadeira identidade dessa rainha, ela passa a se chamar Dona Jesuína. E aí vai sendo mostrado, né, nessa narrativa. Então aí ela vai dizer porque é que ela está recebendo alguns embaixadores que o filho dela mandou do Daomé para tentarem resgatá-la aqui no Brasil. E aí eles chegam e ela fala assim: mesmo que eles cheguem, eu não vou parar, né, o momento aqui do meu tambor para recebê-los. Eles vão ter que esperar até o final, porque existe ali a narrativa mesmo do ambiente, onde há a festividade que não pode ser interrompida, né? E aí ela vai dizer que tem uma jovem que começa a receber o vodum, que são os espíritos específicos da religião que é praticada lá. Ela diz que quando estava na África, esse vodum era muito zangado, né? Ele era muito bravo mesmo. E quando ele vem para o Brasil, quando ele passa a ser incorporado aqui no Brasil, ela diz que ele se torna mais tratável. Então a gente tem aí o que? A percepção de que tem um ambiente que está interferindo no próprio comportamento dessa entidade. A seguir, ela diz, né, foram necessárias semanas, até meses, para encontrar aquele lugar. Porque na primeira fase, a gente está falando dela já dentro do terreiro. Aí ela retoma, né, ela volta um pouquinho, retrocede no tempo e vai dizer como foi que ela conseguiu chegar nesse lugar. Que era o quê, né? Ela diz, olha, o Joca ajudou-me para que ela se acomodasse no alojamento temporário, que era um refúgio no meio das terras alagadas, como se fosse um quilombo, né? E ali eles estavam organizados em choupanas apoiadas em palafitas. Depois ela vai dizer, era uma tarde, ela estava saindo para a cidade e ela se deu conta de que tinha algumas ruínas. Essas ruínas era como se fosse um mosteiro, né, onde tinham vivido frades. E ela vai dar assim todos os detalhes desse espaço. Ali nada restava das plantas que onde enfeitar, o poço secar estava repleto de lixo até a borda. Sobrou uma árvore, uma cajazeira cheia de galhos mirrados. A Gotimê olhou com redobrada atenção, então percebeu que na ponta dos galhos, sem dúvida atacados por pulgões, havia a promessa de novos brotos. Aquele lugar em ruína, conforme se apurou, podia ser adquirido por uma ninharia. Era muito barato, né? O quintal e a varanda desmoronada eram o único vestígio de um seminário de jesuítas que retornou para a capitania do Maranhão, ou seja, era um prédio que foi tomado de volta pelo Estado, né? Vamos assim dizer. E aí ela vai fazendo essa configuração. Então, imaginem só, ali tem ruínas, e aí a própria Esme vai dizer, né, que as ruínas elas só têm sentido quando tem alguém para falar sobre elas, do contrário, mas que ao mesmo tempo elas se aproximam muito do que é natural, né? O que que jaz ali? Que vida a gente pode dar para aquilo tudo? E aí falam que as pessoas não se aproximavam muito, porque aquela cajazeira era mal assombrada. E aí, imagina, se as pessoas não se aproximavam da cajazeira, também não queriam muito contato, né, com esse ambiente aí do seminário, com essas ruínas do seminário. É, e aí, para finalizar, né, ainda falando dessa questão do lugar interferindo nessa narrativa, ela está ainda conversando com esses embaixadores mandados pelo filho dela, e ela diz, né? Eles falam para ela, porque ela pede para eles ficarem, que ela vai servir o jantar, porque tem uma varanda, porque tem um lugar para eles ficarem, porque tem um canto no corredor. Ela vai nesse intervalo falando de detalhes dessa casa. Estou encerrando. E aí eles vão dizer que eles não tinham nenhuma pretensão de que aquilo fosse uma taverna. Então, eles já estão também dizendo, né, o que esse espaço não é. E aí ela vai dizer, tá, eu até entendo que vocês estão muito apressados, porque eles queriam levar ela de volta para o Daomé.
E aí ela vai dizer, né, que o filho dela, que agora era o rei novamente, ele deveria estar muito, ele poderia estar mais tranquilo, porque ele estava cheio de escravos, já que eles continuavam vendendo, né, as pessoas, embora se fale que ele foi um dos que mais lutou contra a invasão e a dominação francesa, mas eles continuavam exportando, né, os escravizados, os dalméanos, para cá, para o Brasil. E aí ela vai dizer, né, talvez ele vai ficar lá desassossegado, pensando que a mãe dele está envolta em trapos, repousando numa esteira infestada por baratas ou deitada num colchão, recheado com palha, com pulgas saltando para todos os lados. Bem, alguém deveria ter tomado a iniciativa de tranquilizá-lo. O que ela está dizendo aí no final dessa narrativa é que ela não está vivendo assim, né? Que ela conseguiu também aqui construir um lugar que era digno, como era o lugar que ela vivia lá em Daomé, porque afinal ela era uma rainha, né? Então ela vivia no palácio real daomeano. E aí, como considerações, nós entendemos que essa pesquisa mostra que o ambiente, tanto físico como simbólico, ele contribui para enriquecer a história de Nagotimé, revelando como sua interferência no espaço transforma a identidade cultural e espiritual dela própria. Proporcionou ainda compreender os conceitos de lugar e espaço poético, destacando sua aplicação na construção do romance, em que a autora narra uma história de pertencimento e transformação a partir da Casa das Minas, local sagrado e de recordação que deixa de ser apenas um espaço na medida em que passa a interagir com a personagem, refletindo suas aspirações e memórias numa trama que transcende as fronteiras geográficas e temporais. E aí é parte das referências que foram utilizadas, e por fim é só agradecer a vocês pelo espaço, tá? Muito obrigada.